Já estamos aqui com o Elivaldo Barbosa. Elivaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal do Piauí. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Eli. Boa tarde. Boa tarde a você que nos acompanha nesta quarta-feira. Elivaldo Barbosa, período de campanhas eleitorais, período de discussões também na área administrativa. O governo do Estado já fala a respeito até de uma possibilidade de reforma no primeiro escalão? Joelson, o governador Wellington Dias, ele sempre, quando indagado sobre o tema, ele não descarta, ele fala com todas as letras, que é natural que após as eleições a máquina administrativa sofra também ajustes, como consequência até da forma como a sua base aliada participou do pleito municipal. Então, não é descartada mudança na equipe do governo do Estado, se não agora, depois do pleito, mas no final do ano, início de 2017. Aí você me pergunta, mas mudar para quê? É somente para promover ajustes administrativos? Sim, os ajustes administrativos serão feitos. Agora, principalmente, ajustes de natureza política. Elivaldo Barbosa, o governador tem tratado nas agendas, inclusive não está no Piauí, está tratando de questões que envolvem o interesse do Estado, mas a preocupação é com gastos, finanças. O problema de falta de recursos, de dificuldade de recursos, está somente no Estado? Como é que está a situação dos municípios? Olha, se no governo do Estado, se nos governos estaduais a situação é de calamidade, você imagina nos municípios. A intensidade da crise financeira é bem maior, porque há muito tempo as finanças de municípios, por exemplo, de base econômica frágil, como a maioria absoluta, quase a totalidade dos municípios piauienses, essa base econômica não dá sustentação para que a máquina pública funcione a contento. São municípios profundamente 100% dependentes dos repasses federais. Se esses repasses foram minguando ao longo do tempo, é natural que hoje a situação é de absoluta ameaça à estabilidade administrativa dessas cidades. Por esta razão é que muitos gestores desistiram até das campanhas eleitorais visando as reeleições, exatamente porque não tem como gerir as estruturas administrativas. A meta agora para o final do ano é o planejamento para pagar 13º, cumprir piso salarial e principalmente manter a máquina administrativa em condições mínimas de governabilidade. Por isso é que aguardam compensações do Fundo de Participação dos municípios, principalmente em relação a saldos de 1% conquistados já no passado recente e que o governo federal, de vez em quando, adia o pagamento dessas compensações. Se acontecer isso agora no final do ano, ficam as prefeituras em situação quase que de fechar portas. Vamos falar agora de eleições 2016. Eleições 2016, oferecimento Noroeste, as lojas que vendem moda. Carvalho Supermercado, tem sempre um bem pertinho de você. Fênix Móveis, soluções para quem decide. Elivaldo Barbosa acompanhou a agenda de alguns candidatos e tem candidatos se envolvendo em polêmica nacional, Elivaldo. Chamou atenção, por exemplo, a manifestação de uma gravadora nível nacional preocupada com um personagem do candidato Quem na campanha eleitoral de Teresina. Mas conversamos também com candidatos que já estão com estratégias prontas para os últimos 17 dias de campanha eleitoral. Elivaldo Barbosa, em tempo real. Everton Diego, do PSOL, tem projeto para revitalizar o centro comercial de Teresina. A população não frequenta esse espaço. Então, revitalizar o centro é, sobretudo, facilitar o acesso da população, melhorar o transporte e criar atividades culturais para que a população vivencie não só o comércio no centro, mas que vivencie essa que é uma parte das mais bonitas e de memória da nossa cidade, né? O candidato também apoia a ação judicial que tramita na Justiça Eleitoral e que cobra explicações da Prefeitura sobre despesas com propaganda. No caso da Prefeitura de Teresina, existe uma questão muito grave, que não é o gasto de campanha especificamente do prefeito, mas é o gasto com publicidade da prefeitura, que nesse último ano extrapolou o limite legal, que já o atual prefeito já responde processo na justiça eleitoral e pode ter, inclusive, seu mandato cassado. É por isso que nós defendemos com tanta veemência auditoria nas contas públicas, transparência do município, porque a população precisa estar a par do orçamento. A candidata do PCO anuncia a estratégia para a reta final da campanha, após liberação do registro de candidatura. Nós vamos estar fazendo a nossa campanha mesmo, conversando com a população, fazendo reuniões, visitando amigos, bairros, chamando a população toda, né? As mulheres, queremos contar com a força das mulheres, com a garra também dos trabalhadores, também com a juventude, né?
potencialidades da juventude para entrar nessa luta. Lourdes Melo destaca especial atenção a categorias profissionais em greve na capital. Hoje nós temos categorias em greve, como os bancários, né? Temos os Correios, que vai estar hoje fazendo uma assembleia à noitinha, às 5 horas da tarde, fazendo também uma assembleia para decidir a greve. Temos os servidores municipais, que vão ter uma assembleia amanhã de manhã. E temos também a categoria de todo o Brasil, os trabalhadores, que no dia 22 vão estar fazendo um Dia Nacional de Paralisação. O candidato Quem retoma a campanha com entrevistas e visitas a veículos de comunicação. Dolorosa, né? A perca de uma mãe, que era minha cabo eleitoral número 1, querida por todos, amada, criou os filhos, criou os netos. Mas a gente tem que tocar o barco para frente. Como ela mesma dizia, meu filho, você tem que fazer o melhor. E em homenagem a ela que a gente vai fazer dessa campanha o melhor e a vitória vai ser dedicada a ela, com certeza. E sobre propaganda eleitoral, a gravadora do cantor Roberto Carlos pediu explicações sobre personagem do candidato do PTN. Foi um trabalho feito para homenagear o rei, não foi para menosprezar de maneira alguma. E tanto é que está fazendo sucesso. Se está fazendo sucesso e a Sony Music está vindo atrás da gente, é porque eles estão reconhecendo que a gente fez um papel de elevar a autoestima do nosso povo teguinense ouvindo a linda canção do Roberto Carlos. Então, os piadistas já estão até dizendo que o Roberto Carlos andava meio esquecido aqui no Piauí depois do quem. Parece que ele não ficou muito incomodado não, né? Então, tem problemas aí com a justiça, quem em função dessa paródia que fez aí ao rei Roberto Carlos.